Quem conversa sobre isso com a gente é o jornalista, âncora da rádio CBN, a melhor rádio de jornalismo do Brasil, Roberto Nonato, que com certeza você já ouviu. É só ele falar que você já vai reconhecer a voz. Tudo bem, Maria Cândida? Nossa, que voz linda, né? Pelo convite. Ele faz o Jornal da CBN, segunda edição, que começa às 6 da tarde. 5 da tarde. 5 da tarde. Das e vai até que hora? às 8 da noite. 3 horas no ar? 3 horas no ar, todo Nossa, dia. não cansa muito, não? Um pouquinho, mas a gente está se acostumando, não tem jeito. E ele também faz o lado B da bola, que é sobre Futebol internacional e mais o Mundo em Meia Hora, que é um programa só de notícias internacionais da semana. Eu faço aos sábados com Lorival Santana. Bom, ele é totalmente habilitado para falar sobre política e extremismo e fatos da semana aqui no programa. Então, hoje já estamos deixa eu ver, quarta que vem, e daí já é o outro final de semana. No outro domingo já teremos o segundo turno. Uma semana, uns 10 dias da 10 eleição, dias, praticamente. Exato. E o que a gente está vendo hoje, Roberto? O que a gente está vendo, na minha avaliação, é um cenário polarizado de novo. E se antes a gente tinha polarização PSDB-PT, hoje a gente tem PSL do Jair Bolsonaro e PT com o Fernando Haddad. Você está falando só um minutinho do PSDB antes, né? Isso. Não é antes do primeiro turno. Não, isso já nas passado, eleições anteriores, né? Tá. Porque os dois rivalizaram muito tempo. Era Fernando Henrique e Lula, depois Serra, o próprio Alckmin, Dilma e Aécio, etc. E nessa eleição o candidato do PSDB não conseguiu uma boa margem de votos e acabou ficando para trás. E surge o Jair Bolsonaro. Surge entre aspas, né? Porque ele já é político há mais de 20 anos. Mas, de algum modo, para concorrer à presidência é uma novidade. Certo. E aí, isso tem causado uma polarização gigantesca entre as pessoas. Por que você acha que as pessoas estão tão passionais, que às vezes escolhem candidatos que nem representam tanto ante um partido? O que está acontecendo? É o desemprego? É o desespero? Nunca se falou de política. Eu acho que fora a ditadura e o tempo do Collor, que eu nem lembro se falou tanto assim. Eu também não. Como agora. Para algumas gerações, inclusive a nossa, né, que temos mais de 40 anos, é a primeira vez que a gente vê embates políticos com brigas na rua e brigas nas redes sociais. Eu acho que pós-redemocratização a gente observou um pouco ali no Collor, quando ele cai e que você tem os caras pintadas nas ruas. Nas ruas. Aí ali a gente teve uma manifestação popular muito legítima e que acabou derrubando o presidente da época, aí assume o Itamar Franco, na sequência vem Fernando Henrique. E a gente tem uma certa tranquilidade. E aí você chega em 2013, lembra das manifestações pelos 20 centavos que começaram assim? O movimento, como que é o nome do movimento? Da rua? A gente... Vem pra rua. Era o Vem pra Rua, que começa pelos 20 centavos. Sei. Né? E a partir dali você expande a pauta para outras queixas. Para o fim da corrupção, para as irregularidades que aconteciam nos setores que o governo tinha que estar atuando. E esse movimento engrossa. E ele é apoiado, num primeiro momento, por 84% da população. Nesse meio, a gente tem o quê? Tem quebra de símbolos que representavam o capitalismo, foi a ação dos black blocs. Aquilo, de algum modo, começa a dividir um pouco os que apoiavam e não apoiavam. Porque começa a destruir muito. Exatamente. Muitos lugares, depois você tem impeachment da presidente Dilma Rousseff e acho que a partir daí você tem uma cisão muito mais clara e muito mais declarada. Eu acho que todos esses cenários que você apresentou, desemprego, desesperança com o cenário político, tudo isso a gente pode incluir nesse caldo que leva a essa cisão. Principalmente o desemprego. São 13 milhões de pessoas desempregadas, mais o que? Uns 10 milhões em subempregos. Você dá pelo menos 27, 25 milhões de pessoas que não têm um trabalho formalmente, com carteira assinada. E que não sabe como vai ser o dia de amanhã e nem sabe daqui a um mês ou quando o presidente vai assumir. Aí você concorda que num cenário desse, quando aparece alguém dizendo eu sou o salvador da pátria, eu vou resolver tudo isso, vai de algum modo incentivar a pessoa a votar nesse, entre aspas, outsider. E por outro lado, Maria, nós tivemos a ação da Lava Jato, né? O partido que estava no poder foi muito atingido, que é o PT. Então o PT teve exposto os seus líderes, alguns à prisão, o principal deles também, que no caso o ex-presidente Lula. Isso tudo gerou um impacto muito grande na sociedade. Então, eu vou fazer uma linha cronológica aqui. Nós temos Vamos lá. Eu tô vendo. 2008 aconteceu a crise, quando começou a crise internacional econômica. Que no primeiro momento nós tratamos como marolinha. Aí 2010 atingiu
em cheio o Brasil. 2013 começaram esses movimentos que foram basicamente o reflexo dessa crise econômica. Aí a gente tem a queda da Dilma, daí a Dilma, a Operação Lava Jato. Ela pega o segundo mandato e logo depois ela perde o segundo mandato. A Lava Jato já vinha trabalhando, né? E a gente teve também... São quase 10 anos que a gente tem aí, a gente está em 2018, que vem esse processo para desaguar agora. E você perceba que o cenário de corrupção também, aí você vai buscar o mensalão. Que os primeiros integrantes do governo petista estavam envolvidos no mensalão. Aquilo tudo, mais a exposição que a Lava Jato trouxe, que para algumas pessoas a Lava Jato foi seletiva, teria escolhido os integrantes do partido que estavam no poder, no caso o PT, e de algum modo segurado a onda para os outros partidos. E talvez tenham razão em algum sentido, porque, de algum modo, as prisões ocorreram mais em quem estava no poder, aqueles que não estavam, mesmo que tivessem indícios, me parece não ter tido o mesmo tratamento do partido no poder. Mas, enfim, de qualquer modo, você tem essa esteira. Mensalão, mais a exposição da Lava Jato, como não ficar insatisfeito? Como não reclamar, então como não pedir uma mudança? Então a gente entende o motivo das pessoas. Que discutir política, eu acho uma coisa muito... Discutir no bom sentido, você se conectar, conversar, que nem as pessoas falam, futebol eu não converso, religião eu também não converso. Eu acho que tem que conversar e ter bom senso. Futebol, política e religião não se discute, né? Só que agora o cenário político se tornou briga pessoal, né? Eu tenho umas manchetes aqui. Vamos lá. Será que dá pra gente colocar? Porque chegou ao ponto das pessoas agredirem as outras nas ruas. Sem dúvida. O cenário é aterrador, porque antes ficava restrito às redes sociais, mas agora isso passa para as ruas. Então, não estamos falando, antes de mostrar as manchetes, de um candidato ser melhor ou outro ser melhor, porque inclusive somos jornalistas e apartidários, a gente não expressa o nosso partidarismo, mas a gente analisa os fatos. Por isso que esse quadro chama Fatos da Semana. Candidatos do PSL destroem placa com homenagem a Marielle Franco, que foi a vereadora morta. Inclusive, entrevistamos a mãe da Marielle Franco aqui no programa. E a gente sabe que foi essa semana, né? Que levantaram umas placas, fizeram... O que aconteceu aí foi na semana pré-primeiro turno. Tá. Não foi agora das placas. Esses dois candidatos, eles eram candidatos, inclusive, do PSL, um a deputado federal e o outro a estadual. E foram eleitos. Certo. E foram eleitos, mesmo com essa ação... que é do Estadão, essa manchete aí, essa notícia. De placa. A placa era uma homenagem, não é que era uma placa com o nome da rua, era uma placa homenageando, e até lembrando que a Marielle até agora a gente não sabe quem matou a moça. Mais de 7 meses. Nem ela, nem o motorista, o Anderson. E aí esses dois destruíram a placa, mostrando um pouco... da intolerância também com esse cenário. A justificativa deles foi a seguinte: 60 pessoas morrem por dia no Brasil e não merecem placa, e vocês só pensam na Marielle. Só que... Então, foi um assassinato, gente. Isso. E outra, né? Ela era uma pessoa que defendia efetivamente policiais, pessoas que eram vítimas da violência policial. Eu fui lá entrevistar a mãe dela, lá na... Como que é o nome da comunidade dela? Da Maré, não? Acho que é da Maré. Acho que é da Maré. Da Maré. A gente foi lá na Maré. E de qualquer modo, ela tinha um trabalho social muito importante lá. Né? E claro que é uma vereadora, ela sendo assassinada, tem muito mais visibilidade do que eu ou você. Exatamente. Se a gente morrer. Claro. Por quê? Porque ela é uma representante da democracia, porque ela é como se estivesse sendo um atentado contra a democracia. Se eu estou atacando um representante que o povo colocou lá na Câmara de Vereadores, o que eu não vou fazer com um cidadão comum? A gente está vendo o PSL aqui, mas tem ações de petistas também. Tem também. Você lembra alguma notícia que a gente possa falar? Lembro de quando ocorreu o cenário para a prisão do presidente Lula, se não me engano, no Instituto Lula. Houve uma briga entre um empresário e mais militantes. Um deles empurrou esse empresário, ele bateu a cabeça num caminhão, entrou em coma e passou um problema danado. A pessoa foi até indiciada por tentativa de homicídio. Criminalmente. Esse militante, porque ele jogou e não estava nem aí. O caminhão estava vindo, ele bateu a cabeça no caminhão, ele poderia ter morrido ali. E por pouco não morre. Aí a pessoa foi indiciada. Teve também ataques contra a imprensa, inclusive no bojo da prisão do ex-presidente Lula. Sim. A imprensa não era bem-vinda, os militantes atacavam. Então, assim,
Tem outros, de ambos os lados. É isso. Tem outros exemplos Violência tem de ambos dos militantes bolsonaristas também. Sei. Inclusive, acho que eu tenho mais exemplo aqui, mais manchete. Será que a gente pode colocar? Mas o fato é, não fica restrito... Justiça proíbe reunião para discutir violência nas eleições. Acho que foi gente de um juiz do Paraná. Foi do Paraná. Que proibiu... Você lembra por que exatamente? Por causa da violência. Para não incitar... Para não estimular. Mas isso não pode acontecer. As pessoas têm que aprender a discutir civilizadamente, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas, Maria, é só para a gente mostrar que isso não está restrito a um lado ou ao outro. Quando você tem o efeito grupo, isso acaba contaminando. Você falou de que política é discussão e efetivamente é isso mesmo, né? Política vem de polis, né? Que na Grécia eram as cidades-estado e o político era o cara da comunidade, que ele ia lá, se reunia na chamada ágora, que era a praça, e ele discutia política ali, eu concordava com você ou discordava em outro momento, mas isso sem entrar num atrito. Sei. De uns tempos para cá, e isso vale não só para o Brasil, mas também no exterior. A gente teve na Hungria recentemente a eleição de um cidadão que é anti-imigração, que é anti-globalização, que é, entre aspas, até certo ponto, prega a supremacia de uma raça sobre outra, que é o Viktor Orbán. E ele foi reeleito por lá. Assim como tivemos um crescimento de uma extrema-direita muito grande na Europa, na Suécia, na Polônia. Então, assim, há um movimento de crescimento, não só no Brasil, mas também no exterior. E a gente, de algum modo, está pegando um pouco essa onda aí. Então, o que é perigoso, né? É perigoso, a gente tem que se informar. Claro. Né? Por exemplo, vocês no Jornal da CNN, durante toda a programação, que eu ouço muito, né? A gente fica muito na internet, mas eu ouço muito rádio e vocês dão muita informação. Você, inclusive, já entrevistou, na semana passada, os candidatos? Na quinta-feira. Os presidenciáveis. Exato. Na quinta-feira nós entrevistamos o Jair Bolsonaro e também o Fernando Haddad. E assim, na entrevista, ainda que a gente tenha feito algumas perguntas relacionadas ao passado deles, né? Porque isso conta. Claro. Você não vai votar num candidato... É a história do candidato, claro. Tá na ficha corrida. Você não vai votar num candidato que lá atrás defendia... Vai puxar a ficha, né? Defendia a violência ou foi corrupto e etc. Você tem que puxar a ficha e fazer perguntas para que eles respondam efetivamente como é que eles se defendem daquilo. E além disso, perguntamos também sobre propostas, reforma da Previdência, privatização de alguns setores do país. Mas o que mais me chamou a atenção é que ambos se preocuparam mais em desconstruir o outro. A exemplo do que nós estamos vendo. Então, assim, um ataca o outro ataca um e você, eleitor, fica sem saber o que fazer sem ter uma resposta. Que é mais ou menos o que a gente vê nas redes sociais. Porque chama a atenção, né? O que me chama a atenção é as pessoas estarem brigando, né? De uma forma que, assim, além das ruas que a gente mostrou, alguns exemplos aqui, estarem brigando em grupos sociais e se destruírem e não se falarem mais. Isso eu acho muito complicado e não civilizado e antidemocrático também, porque a base da democracia é você respeitar o outro, não é verdade? Ainda que você não concorde, né? Ainda que não concorde. E eu acho que você tem razão. Eu tenho visto pessoas que deletam amigos da rede social. E assim, eu fico imaginando o seguinte, Maria, a eleição vai passar. E aí? E aí, o seu amigo também vai passar por causa de uma eleição ou por causa de um determinado candidato? O que se diz, por exemplo, dos apoiadores do Haddad, mas o Bolsonaro é um perigo para a democracia. Ele pode destruir a democracia pelo passado militar, por ter um vice militar, pelo que ele pregou lá atrás. Realmente o discurso dele lá atrás era muito violento. Agora ele está amenizando. Deu uma amenizada, até porque... E também faz parte também do jogo político. O pessoal do PT, muitas vezes também, é uma paixão, uma coisa passional, inclusive por causa do Lula, que também atrapalha. Porque o PT, eu quando tinha 12 anos de idade, acho que eu já contei essa história, meus pais me levavam para ver o Lula, que era uma grande... estrela, né? É uma estrela, mas era um líder no movimento social, que a gente teve ditadura e tal. Então a gente via essa nova liderança e tudo, e aí depois a gente pega o Lula com tudo que aconteceu e toda a corrupção e estando na cadeia, enfim. O que eu dizia é o seguinte, você tem esses que dizem que a democracia tem risco, e por outro lado, os que são contrários ao Haddad, dizem que a corrupção vai continuar, porque o partido está desde 2002 no poder e a corrupção só aumentou, o roubo aumentou e etc. E falam que a gente vai virar uma Venezuela. Já ouvi também. Então assim, gente, menos.
não dá para dizer que teremos esses dois extremos. Eu acho que nem vamos virar uma Venezuela, nem vamos perder a nossa democracia. Senão a gente vai imaginar que as nossas instituições estão enfraquecidas. E não estão. Elas estão funcionando. Então, qualquer que seja o governo que estiver por lá, seja Bolsonaro ou seja Fernando Haddad, nós teremos uma democracia com um Congresso com oposição. E vai ter que respeitar quem ganhar. Exatamente, com voto. Oposição, com apoios e etc., como sempre foi. Exatamente. Né? Se degringolar para um dos lados, certamente essa juventude que foi tirar o Fernando Collor, essa juventude que foi exigir direitos sociais e o fim dos 20 centavos vai voltar para a rua também. Exatamente, e a gente vai lá e vai se manifestar. Eu costumo dizer, Maria Cândida, que nem todo eleitor do Bolsonaro é um fascista e nem todo eleitor do PT é um corrupto. Claro que não, né? Claro, Se a gente for pensar desse jeito, nós estaremos nesse fla-flu eterno. Você que apresenta um programa de futebol, isso está se comparando um pouco com briga de torcida, que a gente veementemente quer que acabe, inclusive novas regras foram estabelecidas. Não é verdade? E que na minha avaliação é uma minoria. Então você tem lá um grupo que quer sair brigando, o outro que quer sair destruindo placa e etc. O mesmo acontece na torcida organizada. É uma minoria que vai brigar efetivamente. Sim. A gente não pode dizer que todo torcedor organizado tem um viés de vândalo, tem um viés de bandido. Senão a gente joga todo mundo na vala comum. Mas quando você tem lá 2 ou 3 laranjas podres dentro de um cesto, elas vão contaminar as demais, né? Então vamos tratar de não sermos a laranja podre, claro né? que não. Vamos dialogar, vamos conversar, né? Vamos conversar civilizadamente. A gente sabe que muita coisa está em jogo, mas isso não quer dizer que tudo está perdido. Claro, não é verdade? Claro. Daí a gente vai se manifestar de novo e a imprensa vai ficar em cima. Vai cobrar, exatamente. Vai cobrar esse é o nosso papel. Dois, exatamente. Bom, quero deixar o Instagram do Roberto Nonato, Roberto Nonato CBN, inclusive está na tela, e o Twitter, que é Roberto Nonato 5. Por que 5? Porque o 1 já tinham tomado, o 2 também, eu achei o 5. E aí como eu gosto de números ímpares, eu peguei o próximo ímpar, que era o 5. Por isso que Muito é o 5. bom. Quero fazer um joguinho rápido com você pra terminar. Lá. Tipo Marília Gabriela, né? Que é da minha época. Agora a gente fala que é da minha época, né? Porque o pessoal novo nem sabe direito. Bom, joguinho. O que você deixaria assim... por exemplo, o que eu falo? É que eu tô estabelecendo o jogo na minha cabeça ainda, não entendi direito o jogo. Não, é assim. Por exemplo, qual é a sua dica para as pessoas não brigarem ou não entrarem nesse conflito? Dá uma dica, eu dou uma dica. Dá uma dica, eu dou uma dica. Eu acho que a dica é ouvir o outro lado de coração. Você sabe que eu tava vindo pra cá e eu tava no camarim esperando. Tava ocorrendo a oração do São Francisco linda na missa. Senhor, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Acho que é isso, é você tentar compreender o outro também. Por que ele tá votando num candidato que você acha que ameaça a democracia? Por que ele tá votando no candidato que você acha que vai trazer uma Venezuela pra cá? Tenta ver as razões dele. E depois você discute, não precisa estragar a amizade por causa disso. A minha dica, seja civilizado, acredite no futuro que a gente vai se manifestar, não importa quem entre, mas a gente vai se manifestar contra a corrupção, contra o abuso de poder, contra pessoas que vão contra a Constituição, então estamos aí. Ainda mais como imprensa, né? Esse programa não é muito imprensa, porque ele é cheio de variedades, mas continua o jornalista, Roberto Nonato. Maria Cândida, obrigado pelo convite. Um prazer enorme, do fundo do meu coração. É isso aí. Um dia eu vou te visitar lá na CBN. Tá convidadíssima. Obrigada, obrigado, viu? Tudo de bom.